E aí galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Rafael Bento, novamente trazendo aí mais uma aula de matemática. Desta vez, no nosso 12º período, a gente vai estar trabalhando com áreas de figuras planas. E para não esticar muito a aula, a gente vai tratar apenas de algumas, aquelas que geralmente a gente encontra aí no nosso dia a dia. E dentre elas, a gente pode citar primeiramente o quadrado. O quadrado, que é uma figura que tem lados iguais, todos os 4 lados do quadrado, ele possui lados iguais e, portanto, como é assunto da aula de hoje, área de figura. Para quem não sabe o que é área, é a parte interna, toda a superfície interna da figura, e assim como algumas figuras que a gente vai estar trabalhando hoje, a área vai ser base vezes altura. E como todos os lados são iguais, a gente vai ter aí que lado vezes lado vai ser o nosso lado ao quadrado. E assim, a gente calcula a nossa área do quadrado apenas calculando o lado ao quadrado. E já o retângulo, o que é que acontece com ele? Ele possui as mesmas características do quadrado, porém os lados são diferentes. A gente vai ter aí lados paralelos iguais, Portanto, a gente vai ter aqui, a gente vai ter na nossa base B um determinado tamanho, um comprimento, e na nossa altura, que aqui eu vou chamar de A, vai ter uma outra medida. Aqui a gente pode observar que são medidas diferentes. Enquanto o quadrado são medidas iguais, aqui no retângulo nós temos medidas diferentes. Portanto, quando a gente vai calcular a nossa área do retângulo, que assim como o quadrado é base vezes altura, B vezes A. A nossa próxima figura também é um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. Essa figura é o trapézio. O trapézio também possui 4 lados e por isso ele se encontra no grupo dos quadriláteros. Desses lados a gente pode destacar a base maior e a base menor. Como a gente pode ver, ele possui 2 bases, uma na parte de cima e outra na parte de baixo, cujo existe uma diferença de tamanho entre os dois. Pois bem, a gente já tem aí as 2 bases, temos a altura e agora a nossa área, que é a superfície interna da figura. Como que ela é calculada? Essa área é calculada como a soma das bases, base maior mais a menor, multiplicado pela altura e dividido por 2, ok? Esse é o formato que a gente calcula a área do trapézio. E não podemos esquecer, hein? Para finalizar, a gente tem aqui mais uma figura. Não é um quadrilátero, e sim o triângulo. Então, pessoal, nessa figura, o triângulo, ele possui apenas 3 lados. E para calcular a área dele, é uma das maneiras mais simples que a gente já viu aqui hoje, que é apenas pegar as 2 medidas, que são elas, a base e a altura, e dividir por 2. Como, professor? A nossa área do triângulo é apenas base vezes altura, e isso dividido por 2. É importante a gente saber, pessoal, que o triângulo ele é a metade de um retângulo, ok? E, portanto, se esse retângulo for partido ao meio, a gente percebe que é formado, então, um triângulo. Se o triângulo é a metade de um retângulo, portanto, a sua área vai ser a metade da área do retângulo, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Não esqueça disso, é bem simples. E agora vamos partir para alguns exemplos. Então aqui nesse primeiro exemplo a gente pode definir a nossa base maior como 12, a base menor 6, a altura 4. Substituindo na nossa fórmula, a gente pode ver o que? A soma das bases 12 mais 6 vezes a altura, que é 4, e isso dividido por 12. Desenvolvendo a nossa continha, a gente pode então observar que a nossa área total da figura vale 36 unidades de área. Muito fácil, né? Vamos agora partir para o nosso segundo exemplo. Na figura ao lado ela nos dá diferentes figuras. São elas o retângulo, o triângulo e outra que a gente inclusive não viu aqui, que é o pentágono, beleza? O que é que ele está querendo saber é a área do pentágono.
Como a gente não viu o pentágono, a gente vai ter que analisar ele de outra forma e ver uma outra forma de estar fazendo essa questão, beleza? No caso desse exemplo, a medida mais simples de resolvê-la é o que? Calcular a área total e depois retirar essas pequenas figurinhas do lado, que são todos triângulos, e portanto com a área do triângulo. Ao todo, a gente pode ver que o nosso retângulo ele possui a base 8 e a altura 5. Portanto, a área desse retângulo, como a gente viu, é base vezes altura, 8 vezes 5. E como área, a gente vai ter então a medida 40. Lá nos nossos pequenos triângulos, a gente tem dois tipos de triângulo, são de dois tamanhos. Um deles é 3x3 e o outro 2x4. O primeiro deles, como todos, vai ser base vezes altura dividido por 2. E assim a gente vai ter 3 vezes 3 dividido por 2. Tendo aqui então uma área de 4,5. Lembrando que temos também outro triângulo. Nesse triângulo vamos calcular a área 2, 4 vezes 2 dividido por 2. Simples, como aqui a gente tem 2 em cima e 2 embaixo, a gente cancela. Vamos ter então na área 2 o valor 4. Não acabamos ainda porque a gente quer apenas a área interna da figura, a área pintada. Por fim, vamos agora fazer as operações necessárias para determinar apenas a área cinza, a área do nosso pentágono, ok? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem uma área total equivalente a 40 unidades de área, ok? O primeiro passo a gente fazer é retirar os triângulos que a gente acabou de calcular. Então essa área em azul a gente viu que é 4,5 cada uma. Quando a gente vai retirar duas, a gente está tirando no total 9. Então a gente já vem e retira 9 daqui, ok? Uma área equivalente a 31. Ainda falta tirar mais 2, então vamos lá. Tirando os dois triângulos verdes, que representam os triângulos de medida 4. São 2, então a gente deve retirar no total 8. Fica no total então de 23. Então a gente pode afirmar assim que essa área interna pintada de cinza, o nosso pentágono, tem a área total equivalente a 23 unidades de área. E é isso aí, pessoal, por hoje é só. A todos bons estudos. Não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos, compartilhe com os amigos e dê o seu like, dê o seu joinha. E não esquece, segue aqui embaixo as nossas redes sociais, JAF Conecta e Professor Rafael Bento, hein? Valeu, pessoal, até a próxima!